Um território em que o sotaque das pessoas carrega um forte acento castelhano e ritmos musicais, como a polca e a guarânia, são predominantes. Foi palco do maior conflito internacional armado da América do Sul, a Guerra da Tríplice Aliança ou a Guerra do Paraguai. Mas o sentimento que une os sul-mato-grossenses ao vizinho Paraguai é superior à batalha política e geográfica do capítulo mais sangrento da história do Brasil. E a proximidade entre os dois povos construiu riquezas maiores que a disputa pela dominação. Na música, na comida, traços e tradições, as semelhanças com o país vizinho também permeiam a religiosidade. Por isso, 8 de dezembro, dia da padroeira do Paraguai, é feriado nas cidades brasileiras da fronteira, motivo de festa e devoção. E as celebrações da Virgem de Cacupé se tornaram uma das mais tradicionais manifestações populares do estado de Mato Grosso do Sul. Cordilheira dos Altos, Paraguai, a 53 quilômetros da capital Assunção, está Cacupé, uma das mais belas paisagens do país. A Basílica da cidade guarda a imagem da Virgem de Cacupé e a tradição que remonta ao surgimento da santa está ligada a um personagem histórico das Américas. Cacupé, como está em Guarani, en el idioma guaraní, Caá significa hierba y Cupé atrás, es decir, la Virgen que aparece detrás del Caá, es decir, atrás de la hierba. Es considerada como la madre del Paraguay y por eso tiene su fuerza y su realidad, y realmente solamente conociendo este lugar, este templo, se puede comprender más el alma del Paraguay. Y por increíble que parezca, esta veneración no solamente se limita a Paraguay, sino también a los países limítrofes, especialmente em toda esta região de Mato Grosso do Sul. A pequena capela onde a imagem foi colocada se modificou com o passar dos anos. Reformas, ampliações e anexos evoluíram para a arquitetura do atual Santuário Mariano. É para lá que seguem milhares de devotos no dia 8 de dezembro. Um deles, Luiz Carlos Gaúna, morador de Pedro Juan Cabaleiro, cidade paraguaia, na fronteira com Ponta Porã, Brasil. Acompanhado de um grupo de ciclistas, Luiz percorreu 350 dos 480 quilômetros que separam Ponta Porã de Cacupé. Tive uns problemas de saúde e eu tive começo de depressão. E aí eu procurei ajuda. Eu tenho uma avó, que ela já é morta, e ela era devota da Virgem de Cacupé. Então toda vez que acontecia qualquer coisa, eu sempre vou no cemitério e peço ajuda a ela, para que me ajuda. E aí, passado uns 3 semanas, eu tive um sonho. E a minha avó apareceu no sonho e falou para mim que eu tinha que fazer um sacrifício, que ela ia me ajudar mais uma vez, mas eu tinha que fazer um sacrifício. E como ela era devota da santa, eu fiquei pensando, porque geralmente todo mundo faz uma festa, né? Como ela fazia também a festa. Só que isso não é um sacrifício é uma coisa maior. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? E aí eu descobri que o pessoal sai daqui de Pedro Juan Cabaleiro até Cacupé, que é 480 quilômetros daqui, perto de Assunção. Então aí eu falei, esse é o sacrifício que eu vou fazer. E aí eu comecei a treinar. E a primeira vez que eu fui, o ano passado, eu andei 250 quilômetros só. Consegui andar 250 quilômetros. E agora, a segunda vez, consegui andar 350 quilômetros. Faltou bem pouquinho para me completar o trajeto. E eu tenho fé que o ano que vem eu vou completar todo o trajeto. Duas cidades, culturas que se misturam,
demarcado por apenas uma avenida, o limite entre Brasil e Paraguai. Na região, onde a exploração dos herbais dominou um ciclo econômico, a cultura indígena da etnia Guarani consagrou a Santa de Cacupé protetora dos herbais. Existen en la interculturalidad, como su nombre indica, inter significa una compenetración de forma conjunta. Este lugar, como dije, es un camino. Y este camino donde se inicia y terminan algunas cuestiones son indispensables para materializar de una forma contundente esta interculturalidad. Nosotros no la podemos negar ni hacernos de los desentendidos como si fuera que la cosa no ocurre. Ocurre, sí. Mato Grosso del Sur tiene raíces paraguayas. Nos guste o no nos guste. Así como Pedro Juan tiene raíces brasileras. Nos guste o no nos guste. Es una realidad que debemos enfrentarlas para entender y conocer mejor lo que significa esta frontera y lo que significa esta cultura. No pensemos nunca, y no debemos también de olvidarla, que la interculturalidad es una forma de proporcionar la fuerza de cada cultura. Es un espejo donde podemos mirarnos y donde ambos debemos aprender lo que tenemos de mejor. Pedro Juan Cabaleiro. Pelas ruas, a efervescência do turismo de compras dita o ritmo do comércio. É na cidade que brasileiros e paraguaios celebram juntos La Virgencita de los Milagros. Tradição que ganhou força na segunda metade do século XIX. Foi a primeira padroeira da cidade, substituída em 1943 por Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mas as novenas, procissões e festividades que misturam o sagrado ao profano continuaram todo dia 8 de dezembro. Em dezembro de 1995, uma grande imagem da Virgem de Cacupé foi colocada na Ruta Quinta pela devota Teófila de Acevedo, local que se tornou um marco de peregrinação. Estuvimos numa situação um pouco difícil, certos problemas que se nos apresentou en la familia, especialmente a uno de mis hijos. Y allí que todos nos quedamos preocupados. Pasaba el tiempo y la preocupación seguía. Y nosotros, la familia, y ya mis padres, más tenían la imagen de la Virgen de Cacupé. A uno de mis hijos se la había manifestado. Un cierto día se le manifestó a él y me había pedido la imagen que mi mamá, antes de morirse, me había dejado a mí, del año 95. Allí, el día 3 de diciembre del mismo año, me dijo, ya está la Virgen donde te dije. Yo le dije, Dios mío, no está en el medio de la calle, le dije. No está bien, ella me dijo. Y nos fuimos, llegamos ahí. A mí me sorprendió otra vez, me pareció que la Virgen estaba muy a la orilla. Desde ese momento, el lugar más concurrido, allí ya fue el de la Virgen de Cacupé. Porque por allí uno puede pasar de día, de noche a la madrugada, fuere cual fuere la hora, nunca se le encuentra sola a la Virgen, siempre está acompañada. Siempre hay gentes que están de rodillas, están rezando, están cantando, se van a agradecer, se van a pedir y así todo el día, toda la noche tiene visita a la Virgen. Dias antes das festividades, os paraguaios e brasileiros da fronteira participam de novenas e missas. E na noite do dia 7, realizam uma grande serenata com apresentações folclóricas de dança e música próprias da cultura popular da região. Y cada año yo vengo, no me canso de venir. Nunca voy a cansarme, porque ella me dio esa gracia, me curó.
Yo tenía cáncer y yo le pedí a ella que me curara y el médico me operó y me curé. Yo me curé gracias a ella y a Dios. No dia da Virgem de Cacupé, os devotos pagam promessas, rezam, compartilham a devoção à Virgem e partilham alimento com almoços e comidas típicas. Assim, é o costume na família de Ramon Orizar, tradição que atravessa gerações. Essa devoção que nós temos, porque nós moramos aqui na fronteira, então, no lado do Paraguai, é a Nossa Senhora Virgem de Cacupé. No Brasil, Nossa Senhora Aparecida. A gente faz porque é continuidade da minha mãe, né? Mas não tem nada de promessa, não tem nada disso não. É costume. Aqui no Paraguai é costume isso aí. Todo ano a pessoa vai fazendo, vai aumentando. Também no sudeste de Mato Grosso do Sul, às margens do Rio Paraguai, as culturas fronteiriças se misturam. Do lado paraguaio está a Isla Margarita, e no sentido inverso ao movimento que acontece em Ponta Porã, são os paraguaios que adentram o território brasileiro para as comemorações da Santa de Cacupé. Do lado brasileiro, grande parte da população de Porto Murtinho é formada por paraguaios ou descendentes. Braz Leão é um deles. Nasceu em Porto Murtinho, mas até os 17 anos, o idioma que falava era o Guarani. Hoje, historiador e pesquisador do folclore da fronteira, Braz trabalha em um museu que conserva a história da erva mate. E falar aqui sobre a cultura da festa de Nossa Senhora de Cacupé, conhecida como a Virgem de los Milagros. Ela surgiu em 1600 na cidade de Assunção, no Paraguai, quando um índio da tribo Bajaés foi perseguido pela tribo, por uma outra tribo. E ele, para se esconder, entrou por trás de uma árvore e pediu proteção a Nossa Senhora. E caso ele fosse salvo da perseguição, ele construiria uma imagem daquela árvore. Como ele foi salvo, ele fez o prometido e construiu duas imagens. Uma para ser doada em homenagem a Nossa Senhora e outra para a sua devoção particular. Em 1603, aconteceu uma grande inundação no principal lago de Assunção, chamado Lago de Ipacaraí. Resultado dessa inundação é que a maioria se afogaram, e inclusive o índio. Depois das cheias foi encontrada uma maleta de couro e lá dentro estava acomodado a imagem de Nossa Senhora. A partir de 1892, vieram para Porto Murtinho várias famílias paraguaias para trabalharem na exportação da erva mate. A partir daí, essas famílias trouxeram juntos a devoção a Nossa Senhora de Cacupé. Mais tarde, na década de 79 e 80, quando da grande cheia do Rio Paraguai, que inundou grande parte da região da Colônia Peralta e da Ilha Margarida, de frente a Porto Murtinho, as famílias paraguaias também vieram e se estabeleceram aqui no município. É no cenário de casarões históricos de Porto Murtinho que se reafirma a devoção dos sul-mato-grossenses a Nossa Senhora de Cacupé. Os devotos, aqui conhecidos como promesseiros, abrem no penúltimo dia de novembro as comemorações à santa. A professora Célia Frois participa das festividades desde a infância. Entre as graças alcançadas, uma move a devoção da família. Entre as graças recebidas da nossa família, o que eu quero relatar é referente ao meu irmão. O irmão mais velho da família, somos uma família de 12, ele é o nosso irmão mais velho. E, de repente, por circunstância da vida, ele se deparou com câncer. O médico já avisando que já estava muito avançado e que ele já estaria numa fase terminal. Para o nosso desespero, começamos a caminhar com ele para ver até que ponto realmente era verdadeiro. Procuramos fazer outros diagnósticos, constatado. Inicia então a quimioterapia, uma fase muito difícil na nossa vida e na vida dele, certamente. Quando a gente se depara assim que não dava muito certo, ele começou a sofrer as sequelas. E ele, como toda a família, muito devoto, então ele fez a promessa a Nossa Senhora de Cacupé, que se ele sarasse,
ele seria o mestre de obra da construção da Capela Nossa Senhora de Cacupé, pois até então estávamos ensaiando a construção da nossa capela. E assim ele conseguiu uma sobrevida de 14 anos. Essas famílias foram chegando, foram se multiplicando. Aí eu entro já um pouco na questão da imagem de Nossa Senhora de Cacupé, que foi trazida do Paraguai no início dos anos 80, mais ou menos 81, 82, e foi entregue para a igreja, para o padre Salvador, que na época aqui trabalhava. E ele chamou as famílias paraguaias, disse que ganhou uma imagem, que essa imagem deveria ficar numa igreja em Porto Murtinho. Então o que eles fizeram? Ali pelos anos, mesmo nos anos 80, no início, 83 talvez, eles construíram uma capela de carandá. Carandá é um coqueiro que tem aqui na região, que serve para construir pequenas casas. Então, eles construíram uma capelinha de carandá e levaram para lá esta imagem. Depois, ali pelos anos 85, já na época Padre Giovanni, eles construíram uma capela um pouco já melhorada, uma capela de madeira, coberta de eternite, e levaram essa imagem para essa nova capelinha. E essa capelinha foi inaugurada no dia 8 de dezembro de 85. Então, a região onde foi construída a capela, ela passou a se chamar também de Cacupé. Mas o povo queria algo melhor, algo maior. Em 1999, na época Padre Jorge Pecorari, juntamente com a comunidade murtinhense, construíram esta atual capela com o título de Nossa Senhora de Cacupé, para onde veio a imagem grande que veio do Paraguai, onde foi inaugurado com uma grande procissão, uma grande festa popular, a capela atual de Nossa Senhora de Cacupé. Chega o grande dia para os devotos. As promesseiras vão até a capela, rezam e dançam para a imagem da santa. Depois percorrem as casas dos outros fiéis e comemoram em frente aos andores que seguirão a procissão. Todos os anos, várias famílias se reúnem, confeccionam andores e saem em procissão até a igreja matriz, onde se encontram e saem na grande procissão até a capelinha, onde é encerrado com uma missa. Esse dia é muito festivo. No dia 7 à noite, acontecem as apresentações culturais, o encerramento das novelas e as apresentações culturais, como a quermesse, onde são comercializados, oferecidos à comunidade comidas típicas, como sopa paraguaia, chipa, enfim, danças típicas. E no dia 8, a partir das 4h30 da manhã, as famílias se encontram na pequena capela e fazem a serenata santa. As senhoras declamam poesias, cantam, ali passam o dia. E a comunidade vai lá, visita, e eles se vestem a caráter também, né? As famílias inteiras saem descalço, com vestidos longos, na cor de azul claro, né? Na cor da santa. Uma grande festa que acontece todos os anos na casa de Dona Florência Morel. Estou aqui para contar para vocês a primeira milagre que minha mãe recebeu, porque ela ganhou a minha irmã, que nasceu no dia 8 de dezembro. Desde o dia desse, ela ganhou uma imagem pequenininho. Aí, esse daí era o nosso presente, de ter venerado todos os anos, dia 8 de dezembro. E depois, a milagre que aconteceu também com minha mãe, ficava doente 6 meses, na cama. Aí o médico me falou que minha mãe se ia morrer. Aí eu desesperadamente eu peguei a água da torneira. Aí suspendi no alto da minha altar que está a Virgem Maria da Conceição. E eu conversei com ela. Aí eu falei para benzer essa água e para dar para minha mãe, que era para se converter com um remédio. Aí aconteceu um milagre. Depois de 3 dias, minha mãe ficou curada. Desde essa vez eu sigo a tradição
minha mãe, que ela deixou aqui na terra para nós, e sempre vou seguir, porque cada vez que a galopeira chega aqui, é minha obrigação de brindar para eles a sopa paraguaia, a comida típica, e pôr minha música para eles dançarem, pagar suas promessas. No baile das promesseiras, os devotos pedem graças e começam a dançar após receber a bênção. Nos cabelos, adereços, nas mãos, rosários e terços. E os pés descalços simbolizam a humildade frente a Nossa Senhora. Na rua tomada pela festa, os fiéis compartilham pão e participam de um almoço. Há sempre uma iguaria da culinária paraguaia, comum entre sul-mato-grossenses. A sopa paraguaia, uma espécie de bolo salgado feito com milho. O andor principal se une aos das famílias na concentração na igreja matriz. De lá sai em procissão até a capela Nossa Senhora de Cacupé. É fim de tarde. O belo pôr do sol da região se une ao espetáculo da fé. Todos os anos é assim. A devoção dos brasileiros, a santa padroeira do Paraguai, continua abraçando gerações em Isla Margarita, Pedro Juan Cabaleiro, Porto Murtinho e Ponta Porã. E une pela fé dois povos que já foram separados pela guerra e pela história.